Hoje eu vou fazer com vocês uma reflexão a respeito de uma igreja que desabou em Salvador há cerca de um mês. É sobre isso que vamos falar hoje. Vamos lá? Olá pessoal, como estão todos vocês? Espero que vocês estejam super bem. Meu nome é Silene Macedo, para quem não me conhece, eu sou psicóloga e eu gostaria de conversar com vocês sobre a Igreja São Francisco de Assis, que desabou há cerca de um mês na cidade de Salvador. Isso foi assim muito devastador para mim. Eu fiquei bastante impactada com isso. Acho que até por isso que eu não consegui gravar antes. Já estou gravando depois de um mês. Justamente porque isso foi algo que me tomou. Me tomou não só como psicóloga, mas me tomou como cidadã e como mãe. Então, como que você tem um filho que vai fazer um passeio, que é a coisa mais inocente do que ir para uma igreja histórica, linda, maravilhosa, como essa, e simplesmente o teto desaba sobre a cabeça dessa moça, de forma que ela volta para casa dentro de um caixão. Não existe dor maior para uma mãe do que a perda de um filho, que aliás não é nada natural que o seu filho morra. Pelo contrário, é natural que os nossos filhos nos enterrem. E a tal desorganização psíquica que essa mãe deve ter passado e está passando, porque vejamos, é muito recente, né? Como que o destino nos atravessa? Como que nós não temos controle de absolutamente nada? Como que nós não conseguimos proteger nossos filhos porque eles estão no mundo? E como que é tênue essa linha entre precisarmos dar asas para os nossos filhos para que eles vivam suas próprias experiências, mas ao mesmo tempo, como que a gente protege ou não protege e que o acaso está aí para acontecer qualquer desastre, qualquer tragédia com as nossas famílias. O que eu penso sobre isso em relação a como cidadã é um descaso total da administração pública com o nosso patrimônio, né, com a nossa história cultural, com os nossos tesouros nacionais. Como psicóloga, eu posso imaginar o luto da mãe, e como mãe, eu me coloco absolutamente, totalmente, integralmente no lugar dessa mãe que perdeu essa filha. Que, aliás, diga-se de passagem, é uma moça 3 anos mais jovem que o meu filho, e meu filho, coincidentemente, estava no mesmo lugar, fazendo o mesmo turismo, no mesmo dia que essa moça estava. Obviamente que isso fez com que eu ficasse muito mais impactada, mas não que eu me sentisse diferente se meu filho não estivesse no mesmo lugar. Claro que eu me coloquei muito mais no lugar da mãe, porque meu filho estava lá, mas todas as mães brasileiras morrem um pouco quando a gente se depara com tragédias como essa. Então, a princípio, eu gostaria de falar realmente do luto dessa mãe e dessa dor, dessa perda inesperada. É um filho absolutamente saudável, um jovem adulto que está aí vivendo as suas experiências na sua vida, estudando, trabalhando, fazendo as suas coisas, e que de repente sucumbe de uma forma tão grotesca, que nesse caso foi justamente a falta do cuidado com a coisa pública, que deveria estar ali para nos favorecer, para que nós pudéssemos nos sentir seguros, né, diante de um passeio tão lindo, um passeio tão puro como
você simplesmente visitar uma igreja histórica, né? E essa questão psíquica, realmente, de algo que do nada acontece, ela não tinha uma filha doente, ela não tinha uma filha na iminência de uma morte, né? Ela não tinha uma filha com uma questão, enfim, algo que ela pudesse esperar, né? Claro que eu acho que todas nós, mães, entramos em oração toda vez que os nossos filhos viajam, todas as vezes que os nossos filhos acabam, né? É algo que deveria simplesmente viver, né? Aproveitar a vida, né? Conhecer a vida, pessoas, lugares. Todas nós mães, eu acredito que entrem em oração, sim, ou pelo menos a maioria de nós entramos em oração quando nossos filhos viajam, mas uma perda de uma forma tão inusitada, tão absurda, eu diria que absurda, né? É de um sofrimento terrível. Não digo só para a mãe, obviamente, para toda a família, mas algo que me corta, que literalmente me corta. Esse não é o único caso que me cortou, outros casos me cortam também, mas simplesmente essa foi a primeira vez que eu quis trazer aqui para o canal. E é claro que agora ela passa pelos processos do luto, né? Que nós falamos em psicologia que nós temos 5 passos que vão aí acompanhar essa jornada do luto, que é a negação, a raiva, a barganha, a depressão e a aceitação, não necessariamente nessa ordem, né? Então você mescla, você alterna entre uma coisa e outra, até a última etapa, que é a etapa final, que é a aceitação. Isso aí a gente fala que 2 anos é um número, né? É um tempo de luto razoável, vamos dizer assim. Mais de 2 anos pode entrar em uma depressão realmente que pode precisar de ser medicado, né? Passar por psiquiatria. Não acho que essa mãe tem condição, por exemplo, desse momento, de não estar no psiquiatra, porque com certeza ela vai ter que tomar algum tipo de calmante, algo que pelo menos desinflame, né, essa dor, para que ela possa passar por o processo de uma forma mais tão suave, gente. Não melhor, mas pelo menos que ela consiga dormir minimamente. Então, assim, a primeira coisa que ela deve ter sentido, né, falando dos processos do luto, é a negação. Então, a negação é aquele momento que você diz, não está acontecendo, isso é mentira, a minha filha saiu daqui há algumas horas, há um dia, ela estava saudável, feliz, linda, não é possível, isso não aconteceu. Vocês estão me enganando, vocês estão mentindo para mim, isso não vai acontecer porque é impossível minha filha estar morta, sendo que ela estava aqui agora comigo há poucas horas, há poucos dias. Então, essa é a primeira coisa que acontece no processo de luto. Não aconteceu. Isso não está acontecendo definitivamente. Negação. A outra é a raiva. E pode ser um pouco da raiva que eu estou sentindo agora, né? Que é assim, a busca pelas bruxas, caça às bruxas. Quem é culpado disso? Não vamos entrar nem no mérito da questão de quem é a culpa de você entrar numa igreja para fazer um passeio e o teto desabar na tua cabeça. Culpados. É a raiva da injustiça, sabe? É o impacto de que quem foi o culpado disso aqui que aconteceu. Então ela passou certamente por essa indignação de quem foi que matou o meu filho. Aí vai ter a barganha. A barganha. A barganha é, e se eu tivesse ido junto?
E se eu não tivesse deixado ela ir, como se fosse possível você proibir uma moça de 26 anos de ir e vir, de fazer ou não fazer alguma coisa. Mas mãe pensa nessas coisas. Como que aconteceu isso? Como que pôde ter acontecido isso? Por que eu não fui junto? Por que eu não telefonei para ela na hora? Por que eu não impedi que ela fosse nessa igreja? Qualquer coisa perto da insanidade, que não dá absolutamente para a gente fazer nada sobre isso, mas qualquer coisa por aí, você começa a barganhar. Se eu posso, se eu fizesse, se não pudesse, o que eu poderia ter feito para proteger o meu filho? Nada, querida. Podia ter feito nada, absolutamente nada. Mas a mãe com certeza teve essa barganha, claro. Os outros membros, não tirando os outros membros, os outros familiares, pai, irmãos, desse processo, todos passaram, mas obviamente que eu estou me identificando muito com esse lado da mãe, da própria mãe. E a depressão é a queda para Hades, é a queda no vazio, é realmente um mergulho, é um mergulho para o fundo do poço. É lá onde você encontra a escuridão, a imensidão da escuridão, o lado sombrio de toda aquela devastação, daquela tristeza, daquele vazio da perda, e ali você está entregue há algum tempo. Mas ao momento você vai para a aceitação, que é onde a vida vai continuar, apesar das nossas dores. E vai fazer parte da história, isso nunca vai deixar de doer, isso nunca vai... Todas as vezes que lembrar, todas as vezes, quer dizer, todas as vezes que lembrar, não, porque nunca vai esquecer, né? Isso vai fazer parte da vida dessa mãe para todo o sempre, até os fins do dia dela. Mas, em algum momento, talvez ela se encontre num lugar onde ela possa ser segura pelos momentos felizes que ela passou com essa filha, pelo holding que ela pôde fazer, por todos os momentos que ela, pelo nascimento dessa filha, e por tudo que carregou, né, que fez parte desse nascimento desse bebê, dela ter se formado mãe a partir desse neném, da mãe dela, não necessariamente que ela seja filha única, porque eu não sei, mas enfim, o que vai talvez abrandar seu coração é a própria história delas, onde ela vai lembrar, onde ela vai poder rir de alguma coisa que ela se lembrar, de algum momento, talvez em algum momento agradecer por essa criança que se transformou em uma mulher, ter feito parte da vida dela, e por aí vai. Mas haverá sempre essa marca, essa tristeza, perda de um filho, né? E de uma forma horrorosa, como essa mãe perdeu essa filha, né? Então, já falei do medo e da vulnerabilidade pessoal, inclusive minha, né, de me colocar no lugar dessa mãe, com o medo da perda de um filho, a empatia que eu tive, né, de estar no lugar dessa mãe de alguma forma, e também de uma forma assim, bem, falando de uma coisa bem coletiva, né, de que toda mãe morre um pouco quando uma de nós perde seus filhos, em todas as instâncias, de qualquer forma, tá? Daquelas que a gente sabe, daquelas que a gente não sabe, viver num mundo onde as coisas são tão sensíveis, onde a qualquer momento uma tragédia pode acontecer. E eu acho que eu não estou falando só do Brasil, né? Eu estou falando do mundo que está bastante sensível, né? Guerras e etc. Então, é uma dor que nos traz aqui para um lugar onde não podemos ser felizes totalmente, integralmente, né? Passamos aí por momentos de felicidade,
mas não conseguimos ser totalmente felizes, porque não dá, simplesmente não dá. Sabendo as coisas que ficamos sabendo, não dá, né? Ou mesmo entrando em contato com pessoas que a gente conhece, ou com as coisas que acontecem com nós mesmos, né? Como ser felizes, se você tem aqui do lado alguém tem um problema muito sério, né? Reforçando o descuido com o patrimônio e a negligência pública, que isso, gente, que pecado, né? Muito triste, uma morte absolutamente que poderia ser muito bem evitada se nossos administradores públicos fossem realmente responsáveis, só para dizer o mínimo. E o que esse evento nos convida, né, a pensar? Sobre as múltiplas facetas, dimensões dessa vida, que é o luto familiar que essa família vive hoje, o luto em relação a todos os amigos e todos os conhecidos e todas as pessoas que de alguma forma fizeram parte da vida dessa moça, né? Acho que por que não um luto coletivo, como a gente aqui que não conhece, que não tinha conhecimento, não conhecia a moça, mas mesmo assim, né, nos colocamos num lugar de tristeza por ter acontecido algo tão terrível com essa família, né? A insegurança que sentimos diante desse inesperado, diante desse monstro que de alguma forma nos engole a qualquer momento e todos nós somos passíveis disso acontecer. A responsabilidade coletiva, então, sobre a preservação da nossa história, o que nós, como cidadãos, podemos fazer a respeito de algo que acontece e que, sei lá, de repente não ouvi mais nada a respeito. Vai cair no esquecimento? Como assim? Isso não pode cair no esquecimento, né? Alguma coisa devemos fazer a respeito. Nós, como povo, o que podemos fazer a respeito? É uma pergunta, não é? É algo para nós nos refletirmos a respeito, né? Vou deixar assim. A filha de alguém, a namorada de alguém, né? A aluna de alguém, a amiga de alguém morreu, a neta de alguém morreu e tá tudo certo, ok? Então, qual é o nosso papel? Como cidadão, qual é o nosso papel? Onde podemos estar? O que podemos fazer com isso? E uma mensagem que eu gostaria de falar com essa mãe, que eu sinto muito por você ter, sim, passado por isso. Acho que não acredito, não sei se esse vídeo vai chegar até essa mãe, mas eu gostaria de me colocar aqui toda a indignação, toda a minha, realmente, a minha empatia por você ter perdido uma filha linda, uma moça jovem que estava aí simplesmente vivendo sua vida, fazendo um passeio e de repente acontece algo assim, algo que aconteceu com a sua filha, que poderia acontecer com o meu filho, que pode acontecer com o filho de qualquer pessoa a qualquer momento, porque enquanto estamos na vida, estamos sujeitos a tais tragédias, né? E fica aí uma mensagem de amor, onde você possa se reinventar, fica aí minha mensagem de amor, onde você possa em algum momento sair das cinzas que te acomete nesse momento, perceber que a tua filha fez e faz parte da sua vida, que sempre será a sua menina e que você, com o apoio dos seus familiares e apoio das pessoas que você mais ama nessa vida, possa aí se reerguer e sair desse estado, desse luto, onde hoje, com certeza, você tem sofrido tanto. Bom, esse é o vídeo de hoje. Eu gostaria que, se vocês gostassem,
Se vocês gostam desse tipo de vídeo, compartilhem, comentem, façam comentários a respeito, se vocês querem continuar falando sobre esse tipo de tema. E estou aqui como psicóloga. Qualquer um de vocês que quiserem conversar sobre luto, entre em contato comigo. Um grande beijo para todos vocês e até o próximo vídeo.